Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Mais 3 capítulos de Josué. Amanhã nós terminamos mais um livro da Bíblia. Glória a Deus. Capítulo 19 do livro de Josué é um capítulo onde nos mostra a distribuição das terras restantes. Aquelas tribos que estavam ali passivas, que não tinham tomado a iniciativa. Agora nós vemos o capítulo 19. As terras da tribo de Simeão, da tribo de Zebulon, de Isacar, de Assé, de Naphtali, de Dan, e as terras dadas a Josué. No capítulo 19, temos a distribuição da terra para as tribos restantes e a designação de uma herança para Josué. Então esse grande líder vai ter também a sua porção. Verso 49, quando terminar de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Seré, dos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e o chefe dos clãs da tribo de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Então agora estamos chegando no final do livro de Josué e já percebemos que a divisão da terra está completa. O que isso nos ensina aqui, meus irmãos? O verso de número 50, que nós já lemos, o Senhor já tinha ordenado, verso de número 50, deixa eu ler para você, como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, a cidade que eles entregaram para Josué. E o que isso nos ensina? Eu queria deixar isso para você. Quando eu vejo aqui, olha, e assim terminaram de dividir a terra, eu vejo a fidelidade de Deus. Por quê? Porque lá atrás, Deus chamou Abraão e falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus mostrou essa terra para Abraão. Deus prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó. 430 anos depois, Deus visita o seu povo, os tira do Egito e os leva para a terra prometida. Eles caminham 40 anos no deserto. Eles viram milagres acontecer, mar se abrir, água sair da rocha, maná cair do céu, cordonizes que Deus mandou para alimentá-los. Eles viram Deus os curar das picadas da serpente abrasadoras. Eles viram os sapatos e as roupas crescerem no seu corpo. Quantas vitórias, quantos milagres. A nuvem, a coluna. E agora? Eles entram na terra prometida para conquistar essa terra. E quando eu vejo aqui, e assim terminaram a divisão da terra. O que Deus prometeu, Deus cumpriu. O que Deus falou, Ele fez. Esse é o nosso Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Foi com a nação de Israel. É comigo e é com você. Deus cumpre a sua palavra. Então eu queria enfatizar aqui a importância, aqui também, de cada pessoa. Porque quando eu vejo que cada tribo recebeu a sua porção, de cada um tem um lugar. Esse é um propósito do plano de Deus. O capítulo 18 termina também falando de Josué. Ele não é só o líder que está introduzindo um povo. Ele também teve a sua herança, ele também teve o seu direito. E isso é muito importante de entender que aquele que está te liderando, aquele que está à frente, também tem direito de conquista como você. E aqui, o capítulo 18, nós vamos ver uma herança especial para Josué no meio do povo. O que é isso? Honra. Como eu e você precisamos aprender sobre isso? Honra. Isso é importantíssimo. Vamos para o capítulo 20. Capítulo 20 fala das cidades de refúgio. Algo que lá em Levítico Deus falou, Deuteronômio. Cidade de refúgio era uma cidade onde, se alguém praticasse, por exemplo, um homicídio que não foi intencional, então não seria um homicídio, se alguém matasse alguém de forma involuntária, um homicídio involuntário, ele poderia fugir para essa cidade. Era uma cidade de refúgio, uma cidade onde a pessoa ficaria. Então ele chegava na porta da cidade, falava a sua causa para o líder daquela cidade, para as autoridades, eles julgariam essa causa e, se ele fosse aceito, ele teria uma porção de terra dentro daquela cidade. E a pessoa que veio vingar não poderia tocá-lo, o pessoal daquela cidade não entregaria. É muito interessante porque é uma cidade de refúgio. Deus está preocupando com detalhes que pode parecer assim, Deus preocupa com isso? Preocupa. Deus preocupa. Então nós temos
a designação dessas cidades, que é Quede, Siquém, Hebron, Bezer, Remote e Golá. Né? Do verso 1 ao verso 9, nós percebemos, é um capítulo bem pequeno. Né? Verso 2, eu acho que é o texto que resume todo o capítulo 20, verso 2. Digo aos israelitas, escolham cidades refúgio, como eu lhes ordenei por meio de Moisés. Qual é o ensino do capítulo 20 para mim e para você? É Deus nos mostrando que Ele é um Deus misericordioso e justo. Então nós temos a misericórdia, a justiça de Deus, refletida no estabelecimento dessas cidades refúgios. Uma cidade onde a pessoa poderia sim refugiar. Ele poderia discutir como essas cidades, eu e você poderíamos discutir como que essa cidade serve de lembrete da necessidade de buscar justiça. E esse é um padrão do povo de Deus. Nós somos um povo justo, um povo que ama a justiça. É assim que a Bíblia define. Ama a justiça. O nosso Deus é um Deus justo. Deus justo. Deus justo. E é um apontamento também da graça que é oferecida. Graça essa que eu e você recebemos por meio de Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 21. Capítulo 21 é a cidade dos levitas. Os levitas também tiveram uma cidade. Levitas, lembram, é aqueles que estão ajudando o sacerdote em toda a função ali junto ao tabernáculo, na parte de culto. Então nós temos do verso 1 até o verso 42, se o capítulo 20 é um capítulo pequenininho, o capítulo 21 já é um pouco grande. Do verso 1 ao 42, nós temos a distribuição das cidades levitas pelas demais tribos de Israel. E o verso 43 e 45, a confirmação de que todas as promessas de Israel foram cumpridas. Olha o 43, eu preciso ler o verso 43 do capítulo 21 para você. Olha o que diz. Assim o Senhor deu ao israelita toda a terra que tinha prometido sob juramento aos teus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Eu vou repetir o finalzinho do verso 45. Nenhuma das promessas de Deus falhou. Todas se cumpriram. Ah, meu irmão, se agarre nisso. Isso é tão lindo. Porque Deus fez a promessa lá em Abraão. Tudo que Deus prometeu, Deus fez. Foi assim com Israel, é assim comigo, é assim com a minha vida e com a sua vida. Eu quero terminar trazendo esse entendimento ao seu coração. A fidelidade de Deus é imutável. Não muda. Não muda, não muda. Então nós notamos que assim como Deus cumpriu todas as suas promessas a Israel, Deus também cumprirá as suas promessas aos crentes de hoje, aos cristãos de hoje. Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Eu creio muito disso. Então eu quero te incentivar a ser fiel. Eu quero te incentivar a confiar naquilo que Deus te prometeu. Confie nas promessas de Deus. Saiba que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou na vida dos teus filhos. Então, o capítulo 21 termina com uma mensagem tão linda, talvez para mim, uma das mensagens mais fortes do livro de Josué. Aquele que fez a promessa, cumpriu a promessa. Então, que você se agarre nisso no dia de hoje. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui para terminar o livro de Josué. Que Deus abençoe sua vida. Eu te encontro amanhã, se Deus assim permitir.